Olá, tudo bem? Quem mora em Ribeirão Preto tenho certeza que vai me entender. Uma cidade onde 40 graus é refresco, imagine o que acontece quando a temperatura cai. É gripe, resfriado, e aí tem gente que perde a voz, como eu, por exemplo, né? Mas isso não é motivo de não ter mais um episódio do Podnext. Então hoje eu estou aqui com você rouca, mas inteira, para trazer um episódio incrível. E a pauta de hoje, dizem por aí, que é a primeira etapa de um conjunto amplo de medidas para modernizar a administração pública. E eu estou falando do quê? Da reforma administrativa. E para falar sobre isso, que muita gente acha que é bicho de sete cabeças, mas aqui no Podnext você sabe que nós descomplicamos a política. Então, para trazer todos os detalhes sobre esse assunto de forma didática e simples para você, eu estou recebendo Matheus Delbon, especialista em administração pública. Bem-vindo, Um Matheus. prazer estar aqui conversando com os nossos prefeitos, gestores públicos aí sobre esse assunto que gera medo, é promessa de campanha de muita gente, mas às vezes tem um excesso de expectativa, mas é algo que é necessário ser feito de tempos em tempos, né, de rever a estrutura dos municípios. Não é impossível que o município tenha uma estrutura perene para sempre, né? Os tempos mudam e a estrutura precisa acompanhar, né? E é aí que entram as tais reformas administrativas, que as prefeituras têm falado muito, né, nesse assunto, muitas vezes por ser obrigada, né, por ADIM, por apontamento do Tribunal de Contas, né, com problema na estrutura de cargo, estrutura da organização da prefeitura, e muitas talvez por vontade política mesmo. Eles sentem que, que a máquina está travada, ou que o comando não flui, ou que não é suficiente a estrutura existente. Então redesenha isso, inclusive para otimizar melhor os recursos que ela tem, né? Então, É isso. Agora, Matheus, para a gente começar então esse bate-papo, eu sei que aqui em Ribeirão todo mundo te conhece aqui na região, né? Até porque você acaba sendo o consultor aí, o especialista que dá muitas entrevistas na mídia regional, né, para falar sobre a administração pública. Mas como o nosso Podnext vai para o Brasil inteiro, né? A gente tem muita audiência fora, inclusive. Eu queria que você começasse contando um pouquinho da sua experiência, né? Você é especialista em administração pública, mas me conta um pouquinho da sua história. eu me formei administrador público, fiz administração pública na Unesp, como sempre foi meu grande desejo, né? Depois fiz direito, fiz contabilidade, fiz outras universidades, mas a gente, há 20 anos atrás, montou a Evoluta, que era uma empresa com a ideia de ter uma consultoria para municípios, que ainda era um pouco inexperiente. Você tinha consultores, mas muito individuais, mas uma empresa, né, especializada em consultoria municipal ainda era incipiente, tinha uma em outra área, né? Você pode ver que as mais antigas também estão nessa casa de 20 anos. Sim. Foi quando isso começou, e a gente começou assim, tentando entender o que era necessário, né? A gente, como administradores, né, não só eu, mas toda a minha equipe, que normalmente é oriunda da Unesp, a gente estava em Araraquara, onde você tinha esse centro de formação de excelência. E a gente começou a ver que assim, muitos dos problemas da administração pública vinham das estruturas administrativas, né? Não se tinha um desenho operacional, né? E isso é até hoje, né? Você tem aí o prefeito entrando com muita vontade, e aí ele reclama que o servidor não faz, não trabalha, aí ele quer pôr comissionado fazendo atividades operacionais numa expectativa de que ande mais rápido, de que consiga fluir. Depois isso vai ser questionado na justiça, porque a via de ingresso tem que ser concurso público para esse tipo de função. E a gente começou a ver que talvez, se a gente pensasse, né, tirar do papel, né, a grande vontade era... Eu entrei na faculdade em 98. Né? Em 98 é aprovada a emenda 19, que acho que nós vamos falar aqui o tempo todo. Sim. E ela coloca o princípio da eficiência na Constituição, como a administração pública tem que ser eficiente. Eu lembro que isso na Unesp era um debate assim, insalubre, porque muitos professores discordavam disso. Existia uma visão que a administração pública tinha que ser eficaz. Resolve o problema e pronto, não importa como, não importa se vai ser caro, se vai ser barato. E a gente vinha realmente de um modelo de eficácia, vamos resolvendo do jeito que dá e está tudo bem. Quando entra na Constituição o princípio da eficiência, ser eficiente não é resolver, é fazer o procedimento correto, é ter todos os meios corretos, né? A gente sempre brinca na diferença de eficácia e eficiência, né? Eficaz é ganhar o jogo,
O Corinthians é um time eficaz, ele ganha roubando, com gol de Ainda mão. bem que eu sou São Paulina. Eu usava o São Paulo como exemplo, porque eu sou São Paulino, mas não tá dando. Melhor usar Não o Palmeiras tá, agora, que é um time eficiente. Ele faz tudo certinho, às vezes ganha, às vezes não ganha, mas é todo um planejamento, é toda uma estrutura montada para aquele resultado, né? E aí a gente começou a falar, vamos tentar levar isso para os municípios menores, né? Você, lógico, que tinha isso na esfera estadual, você tem órgãos federais que trabalham esse assunto, mas no município havia uma grande lacuna, né? E ainda existe. E aí foi quando a gente começou a estudar estruturas administrativas, né? E trabalhar basicamente em reformas administrativas, ainda é o nosso carro-chefe. Hoje a gente até evolui, a gente vai para a parte de processos mesmo, do fluxo, do mapeamento, tentando trazer metodologia Lean, que é o sistema Toyota de produção, para órgãos públicos, né? Mas normalmente são órgãos maiores. A gente tem uma autarquia federal, uma universidade estadual da Bahia que tem esse tipo de projeto. Em município a gente só fez São Bernardo do Campo, que é um município grande já, para a gente rever esse nível de fluxo. Mas nos municípios menores tem essa lacuna de um simples organograma bem feito, uma estruturação das secretarias pode gerar um dinamismo e fazer sobrar gente, né? Porque quando você entra numa prefeitura, né, normalmente o que você escuta aqui que você precisa? Precisa de mais gente, precisa de mais servidor. E os municípios já estão lá no limite da lei de responsabilidade fiscal, não tem capacidade de contratar. Quando não começa a tentar fazer manobra para ter mais pessoal, para se afastar da LRF, o que costuma dar problema, né? Então, normalmente a gente fala, não, vamos rever toda a estrutura, ver onde está sobrando gente, faltando gente, remanejar e refazer um redesenho operacional, né? E isso normalmente dá bons resultados. Mas é o tipo de ação que é complicado para um prefeito, né? Porque eu costumo dizer que obra que fica embaixo da terra, por exemplo, não dá voto, né? E essa é uma ação também que não dá voto, porque é uma coisa ali interna, né, uma ação interna de uma prefeitura, dos secretários e tudo mais, que não dá um resultado visível para a população, né? Sim. E isso não significa voto. E aí, infelizmente, os gestores públicos acabam priorizando outro tipo de coisa e tendo problema depois, né? Tanto que normalmente o perfil nosso de cliente, né, o prefeito que busca reforma administrativa, é muito comum estar em segundo mandato, porque ele, no primeiro mandato ele sentiu a necessidade, mas tem essa visão de ter voto, e às vezes ele já quer deixar um legado, porque é algo mais a longo prazo. Você estrutura toda a casa, você organiza, e você vai deixar um legado de uma prefeitura organizada, das atividades fluindo de uma forma mais racional. Ou são prefeitos, às vezes, com um grau de maturidade administrativa maior, que, por exemplo, a gente tem prefeito que entrou agora, que a gente é cliente, mas ele é formado em administração pública. Então, ele já sabe que, olha, se eu fizer isso agora no começo de mandato, eu vou governar de forma mais tranquila. Então, realmente, dependendo do grau de experiência do prefeito, ele leva um tempo para sentir a necessidade, porque também o resultado é um processo que leva de 6 meses a 1 ano, depende do tamanho da prefeitura, ou seja, da complexidade, e o resultado é ao longo dos próximos anos, né? Então, não é algo que... algum resultado, lógico, é prático, é rápido, mas a maioria deles vai ser a médio e longo prazo, porque você passa a não demandar de novos concursos públicos ao longo do tempo, as atividades começam a fluir de forma mais tranquila, e o fato de não demandar mais gente permite com que você consiga pagar melhor os servidores que lá estão, né? Então você começa a aumentar as gratificações, aumentar alguns benefícios, e aí acaba melhorando a máquina pública de um todo, mas é algo a médio e longo prazo. Agora, Matheus, sobre a reforma administrativa que tramita no Congresso Nacional, qual é a linha central dessa proposta? A reforma, assim, vamos lembrar que essa parte, cada ente federado tem autonomia de legislar, né? Então você tem a premissa na Constituição, que veio pela emenda 19, que tem lá os critérios básicos do serviço público, e cada ente faz a sua legislação. Então você tem a estrutura administrativa do Estado, da União e dos municípios, né? Tem uma proposta tramitando, né, para fazer a estrutura administrativa da União, da parte federal. E é uma questão muito comum, porque os municípios muitas vezes estão querendo aguardar o desfecho dela para implementar mudanças nas legislações locais. Então os municípios não precisam esperar isso. Não, eles têm que seguir a Constituição, não. Existia essa questão de aguardar o julgamento da emenda 19, que estava num ponto, né, no caput do artigo 39, que tinha sido criada a possibilidade de regime híbrido, né? E a Constituição falava em regime único do servidor, e era um grande pilar. Esse julgamento aconteceu ano passado,
e o Supremo definiu que sim, que o regime híbrido agora é possível. Então assim, isso abriu um leque de oportunidade onde você vai poder ter estatutário e CLT dentro da mesma estrutura. Então você tem o servidor público e o empregado público agora visto de forma diferente. E o que difere o servidor público estatutário do seletista, né, também servidor? O servidor público, eles são para funções eminentemente de Estado. Aquilo que o Estado não pode delegar, não pode terceirizar. Então, o fiscal de renda, o mesmo professor da rede pública, são aquelas funções fim, né, onde só o agente público, né, pode atuar. E o empregado público é aquela atividade que ele poderia, em tese, terceirizar, e são de programas que podem ser temporais no tempo. Né? Porque a administração pública tinha um grande problema. Né? A gente que é jovem há mais tempo. Sim. Não sei se você lembra do primeiro governo do Lula, que foi criado os telecentros para a população acessar a internet, e os municípios que operacionalizavam esse sistema. E aí o que acontecia? Os municípios tinham que contratar instrutor de informática, eram montados as salas, tinha um lugar que era em praça, envidraçado, era bonito. A ideia era muito boa e realmente garantia acesso para as pessoas procurarem emprego, mandar e-mail para a família. O que aconteceu? O programa era ruim? Não, o programa não era ruim, mas a sociedade mudou. Né? A tecnologia evoluiu, colocou-se internet no celular e praticamente todo cidadão tem acesso à internet via celular. Ninguém precisa mais ir num telecentro ou num internet café que era pago para acessar a internet. Né? Então aquilo ficou completamente obsoleto. Só que essas pessoas foram concursadas, muitas vezes. E uma carreira de 30, 40 anos. E elas agora estão todas em desvio de função. Estão em algum lugar, né? Então, esse engessamento que você tinha, né, de um programa ser concursado, aí passava os 3 anos do probatório, ele era estável. E esse é um peso de arrasto que você tem dezenas de atividades parecidas com essa, que você tem lá operador de fax, no setor de prefeitura, você tem figuras como, até se bobear, operador de mimeógrafo, né? Dezenas de atividades que, por exemplo, você tem lá um controlador de acesso, aí você põe reconhecimento facial, não precisa mais. Então, essas atividades, agora com a emenda, elas podem estar segregadas, ou seja, isso é um emprego público que ele vai durar enquanto durar o programa. Né? Então ele pode ser exonerado. E ele é CLT, isso, ele pode ser exonerado. Que não tem mais necessidade daquela função. Ele seria demitido, o termo seria ter demissão mesmo, porque vai ter que recolher os 40% do FGTS, uma demissão normal. Então ele também passa a ter direito de tudo que como prevê a CLT. Ele é CLT, o estatutário. Porque a gente tinha figurar município aqui CLTista, né? Mas era um CLT enviesado, porque você tinha um estatuto, que você tinha regras próprias, você não seguia 100% a CLT, e você tinha figuras, por exemplo, tinha o FGTS, que você saca em demissão, mas ele é estável e não pode ser demitido. Só pode ser demitido por processo administrativo, que seria justa causa. E aí ele também não saca o FGTS. Então, qual a utilidade desse FGTS? Não tem nem sentido. Eu me recordo, dando um exemplo aqui, eu trabalhei numa prefeitura aqui próxima, era cargo de confiança, e tinha os 2 regimes, o seletista e o estatutário. Sim. Né? E ambos os regimes, né, inclusive o seletista, quando o servidor era exonerado, não tinha o fundo de garantia. Então, quer dizer, já não cumpria, né? Não, se ele era estatutário, não se deposita, não se tem fundo de garantia para estatutário. Sim, mas sendo seletista também não tinha fundo de garantia. Então, mas é um seletista enviesado, porque não era um seletista... tanto que a gente defendeu vários municípios fazendo reforma administrativa, porque eles estavam como CLT, mas o tribunal entendia, não, vocês têm todas as características de um estatutário, vocês só estão colocando o nome de CLT. Então, às vezes, transforma de uma vez e regulamenta, porque você já está pagando metade do 13º no aniversário, que é bem comum o município fazer. Na CLT não tem nada disso. Né? Você já tem a licença prêmio, você tem quinquênio, você tem todas aquelas figuras típicas do estatutário, mas ainda você está e para o município não tem nem lógica, porque é mais fácil pegar esses 8% da FGTS e transformar em benefício. Ou previdência complementar, ou em cartão benefício, né? Porque aquela função de garantir uma eventual demissão, a demissão não existe, né? Nesse caso. Agora, abre essa possibilidade agora de criar carreira separada, e aí sim prever, é lógico, ninguém está falando aqui tirar concurso público para ingresso, mas ficaria próximo ao que é o sistema S. Você tem concurso para entrar, né, no Senac, no CS Senat, qualquer sistema S, mas você pode ser demitido como um CLT se aquela função sua não fizer mais sentido.
né? Porque vamos supor, no Senac, você tem lá, hoje eles têm, por exemplo, curso até de podcast lá, né? Amanhã, depois isso deixou de fazer sentido, você vai demitir esse professor, contratar de outras matérias, né? Mas o ingresso ainda vai ser sempre sob concurso público. Você acredita que a estabilidade do servidor público seja um problema hoje em dia? Ela tem os seus problemas, Aí eu vou, não é nem minha opinião, tem um estudo do Banco Mundial que mostra isso. Eles fizeram um estudo muito grande no Peru, né, quando o Peru fez um grande programa de demissão voluntária. Qual é o grande problema da estabilidade, né? Você faz com que o servidor médio para ruim não saia, porque ele sabe que ele tem menos perspectiva fora, e os bons servidores acabam também sendo atraídos às vezes pela iniciativa privada e saindo. Num programa de demissão voluntária, que foi o caso do Peru, foi o que aconteceu. Quem que pediu para aderir? Aquele que sabia que se fosse para a privada tinha melhores condições. Então, quer dizer, ficou, vamos dizer assim, o que havia de pior no caso peruano, né? Tanto que, por exemplo, a gente nunca recomenda fazer PDV, né? Porque você vai perder os seus melhores talentos. Então, o serviço público tem essa questão muitas vezes complexa, né, de você desmotivar, às vezes alguém ser muito acima da média, né, porque não tem, a promoção ela tem critérios muito pessoais, mas eu acho que isso é uma falha de não implementar a emenda 19 na sua plenitude, porque tem avaliação de desempenho prevista, né, e é raro o município que faz avaliação de desempenho com possibilidade de premiar, de dar bônus aos melhores, né. Então você fica naquele que a gente chama de dilema da mediocridade, né? Você desce todo mundo porque você vai se destacar muito por quê? Você acaba sendo pressionado pelos colegas. Então o serviço público tem essa característica. Agora, tem um lado positivo, né? Você evita perseguição política, você garante a memória institucional, né? Porque antes da gente ter estabilidade no Brasil, você perdia toda a memória institucional. Se pegar aí nos anos 30, 20, quando você não tinha, entrava um prefeito, mandava todo mundo embora, trazia os dele. Nós começamos em 1938, né, com estabilidade. Com o DASP, em Vargas. Sim. E aí era um problema porque tudo se perdia aí no caminho. Sim, tudo se perdia no caminho. E aí, tipo, se foi essa ideia de você evitar essa questão de perseguição política. Agora, tem formas mais modernas, né? Estruturas administrativas americanas têm, ele não é estável, mas você também não demite um servidor, mas você fecha um órgão. E sim, se você fechar o órgão, você demite. Tudo como são nas estatais aqui no Brasil. Então, porque, por exemplo, essa questão do programa, vamos voltar lá do Acessa Brasil, lá dos telecentros. Era mais ou menos isso. Olha, fechei o programa, né, vou rescindir esses contratos, vou realocar essas pessoas. Você pode aproveitar, mas mesmo o aproveitamento aqui é muito limitado. Você tem o realinhamento funcional, que tem município que a gente tem colocado, mas tem promotor que enxerga como inconstitucional. Você reaproveitar um funcionário, se não for em questões de saúde, aquele reaproveitamento obrigatório, mas um reaproveitamento técnico, né? Tem lugar que não acontece, não tem problema, mas tem lugar que tem visões, porque a gente não tem uma legislação federal específica para isso, e lei municipal é sempre, embora o ente federal tenha liberdade, é sempre muito frágil. O promotor entende que é inconstitucional, e a pressão sobre o município é muito grande, né? Diferente quando você tem uma lei federal dizendo, aí só o Supremo vai decretar essa inconstitucionalidade, e aí é um órgão muito mais refinado, muito mais complexo. E você acredita que a reforma administrativa, da maneira como está hoje, ela vem para ajudar a resolver esse problema aí que nós enfrentamos hoje em dia, ou vai ser mais do mesmo? Não, eu acho que ela vem para melhorar, né? Na verdade, ela terminou o julgamento ano passado, mas a proposta é do Bresser ainda, né? Na época do governo Fernando Henrique. A gente tinha um ministério, né? O MARI, Ministério da Administração. 2020? Foi 2020, não? 98. 98. Que tinha o MARI, né? Ministério da Administração e Reforma do Estado. Então você tinha uma visão de reformar todo o Estado brasileiro. Que agora, que era o ministério que o Elon Musk estava ocupando, um análogo, né, americano. A gente não tem mais esse ministério no Brasil, se preocupado em reformar o Estado. Mas as bases ficaram e agora foi julgada na sua plenitude. Só que cabe ao município avançar, é o município que tem que criar a própria estrutura administrativa, né? E a gente estava até falando em off um pouco, mas assim, os municípios muitas vezes fazem certo, mas tem uma estrutura errada no papel, né? Então eu acho que isso é um ponto. Porque, por exemplo, qual é
primícia básica de uma estrutura administrativa de um município, né? Separar os níveis da administração: estratégico, tático e operacional. Isso acho que é primeiro ano de ADM de qualquer aluno. Só que como é que é isso tem que ser no serviço público, né? Tudo que é estratégico são os políticos, são as funções, são os cargos comissionados, que é quem vai dizer o que vai ser feito, né? E aí sim, esse o que ele foi eleito por uma determinada linha ideológica, ele vai fazer, né? Então ele precisa de pessoas que vão ter aquela linha, são os cargos comissionados. Onde se encaixariam, por exemplo, os secretários, Secretários, diretores, que a Constituição fala em chefia, coordenação, chefia e assessoramento, né? Que são os cargos que você pode comissionar, porque você precisa, lógico, você precisa ter um assessor jurídico alinhado à sua visão jurídica. Sim. Senão você quer fazer alguma coisa, ele fala que é contrário, né? A menos que você tenha aí, eu só vi um lugar que tem um departamento legislativo com um cientista político de esquerda e de direita. Olha. Vinhedo na Câmara tem. Então, se o vereador tem uma ideia de direita, ele fala com o assessor de direita para formular política de esquerda mesmo. Mas isso na Câmara. Na Prefeitura, ele está eleito por uma linha, ele tem que ter assessores com a mesma linha. Sim. Então, toda essa parte estratégica é comissionado puro, não tem nem o que discutir. O problema fica justamente na função tática, que é aqui é o que se faz, e no tático é como se faz. Então é o cara que despacha a atividade, é o que organiza o setor. E na maior parte da estrutura, isso aqui está tudo como comissionado também, né? Só que na prática, você precisa de uma memória institucional, você precisa entender o órgão, você precisa... quando a gente vai... E aí normalmente o Ministério Público questiona esse nível do meio, que não deveria ser comissionado, que deveria ser concursado. Só que quando a gente fala em função concursada, não quer dizer que ele está concursado no cargo, ele tem que ser servidor de carreira. Que a função gratificada, que se bagunçou muito com gratificação, que são coisas completamente diferentes. O que é uma função gratificada? É justamente uma função que, dentre os meus servidores, eu vou escolher alguém alinhado à minha visão, né, que conhece a máquina para esse nível tático. Então você cria lá os coordenadores, aí tem uns nomes novos aí que o pessoal fala, unidade gestora, que são geralmente os gestores de atividade, que aí é uma função gratificada, mas ele deixa a função dele, assume temporariamente, e, por incrível que pareça, a maior parte das reformas administrativas, quando a gente vai fazer, quando a gente chega no órgão, isso já está assim. Só que o Ministério Público questiona, o Tribunal de Contas questiona, porque no papel está como comissionado. Mas é o que a gente falou, se o prefeito não comissionar alguém da máquina, o órgão não anda. Porque então, o cara não conhece. O ideal por exemplo, assim, vou citar um exemplo para ficar mais fácil para quem nos assiste. Por exemplo, eu tenho um escriturário concursado, né? Ele tem toda aí a memória cultural da prefeitura, histórica e tudo mais. Aí eu coloco ele nessa função tática, sendo gratificado para isso. Isso, ele vai estar numa função gratificada. Ele assume uma nova função, ele sai do cargo dele de origem, assume uma função inteira. Isso não impacta no coeficiente de cargos comissionados, mas permite com que o prefeito... Porque assim, o prefeito... Estou falando prefeito, mas isso vale para o legislativo. Pode voltar ele para o cargo. Então ele pode cortar essa função gratificada e nomear outra pessoa. Você não desempenhou, você volta para o teu cargo de origem. Eu nomeio outro. Seria uma promoção interna, mas para esse nível tático, né? E esse é o grande... Então essa é a estrutura, e depois o operacional, que é o concursado normal, ou os terceirizados. É importante entender isso. Na administração moderna, né, tem muitas atividades aí que estão sendo terceirizadas também por incompatibilidade com o sistema de estabilidade. Né? Por exemplo, a gente fala assim, podador de árvore. Você abre um concurso hoje de podador de árvore, ele entra com 22 anos. Ele poda a árvore. Ele tem estabilidade até completar 65 anos. Você acha que com 55 ele vai conseguir podar a árvore? Só que a função é podador de árvore. Não tem mobilidade dentro do serviço público. Essa é uma falha do sistema brasileiro. Tanto que é a proposta que foi do Guedes, na época do governo Bolsonaro, que está tramitando, de você ter entrada lateral, de você entra no serviço público, depois pode ir para outros cargos internamente, né? Isso já teve no Brasil, mas já era problema. Você lembra de um caso? A pessoa entrou como faxineira e virou procurador. Né? Esse caso foi famoso. Então, o Brasil também tem esse problema, de, às vezes, do mau uso desse tipo de ferramenta. Então, atividades como essa, por exemplo, normalmente hoje se terceirizam. Porque esse cara, depois dos 40, 45, começa a ter problema de coluna, dor, não sei o quê. Que na iniciativa privada, ele já sairia, ele já viraria o motorista, ele já viraria outras atividades. Aí ele fica em desvio de função. Normalmente ele também na prefeitura acaba virando motorista, vigia, mas está em desvio, está irregular, né?
E é justamente por causa dessa mobilidade. Então, muitas vezes a reforma administrativa também vem para zerar esses cargos. Você coloca todo mundo em disponibilidade e cria um desenho novo. Né? E alguns serviços são terceirizados, mas quando você terceiriza, você também precisa ter um tático comandando esse terceirizado. Então, você tem unidade gestora que vai gerir os contratos. Né? Então, você cria uma estrutura, né, mais eficiente. Então, a reforma administrativa basicamente é isso. É você criar essa pirâmide de 3 níveis, concursados e terceirizados no operacional, tático, função gratificada com servidores de carreira, e aí falando na reforma nova, que seriam essas funções de primícias de Estado, e deixar bem clara a função estratégica no topo. Né? Então, assim, falando, né, de uma forma bem simplória, a reforma administrativa está aí com o objetivo de organizar a casa, Sim. tanto no prático quanto na teoria. Seria isso? Muitas vezes a prefeitura até funciona, mas você vai pegar toda aquela estrutura, às vezes, e formalizar. Outros lugares você vai ter que redesenhar por completo mesmo, né? Mas vamos lembrar, cabe cada ente federado fazer a sua reforma. Né? Porque a maior parte das relações das estruturas administrativas foram criadas nos anos 90, logo depois da Constituição de 88, e estão lá até hoje. Né? Então, secretarias. Então, você cria todo esse desenho estruturado numa reforma, né? Mas, assim, não precisa esperar a federal acontecer. Os municípios, inclusive, têm capacidade, inclusive, de criatividade, de ter coisas novas. Né? Tarumã, aqui em São Paulo, por exemplo, foi o primeiro município a inovar e criar as unidades gestoras. Né? Recentemente, esse Sertãozinho também, a gente colocou as unidades gestoras lá também. Mas, tipo, no federal ainda nem se fala nisso. A avaliação de desempenho, por exemplo, do governo federal, a proposta é muito simplória. E ainda está em debate, tem 3 ou 4 projetos tramitando ao mesmo tempo. Tem municípios com avaliações de desempenho muito complexas, muito legais. O próprio governo do estado de São Paulo tem algumas áreas, acho que na saúde eles têm aqui no governo do estado, alguns municípios, que é o modelo americano de avaliação de desempenho, que é por delta, não é nem com critério objetivo, principalmente na educação, né? Não é quanto você melhorou do aluno. Seu desempenho é medido pelo delta de eficiência, né? Então já tem algumas tentativas e pode ser criada. E pode ser criada a avaliação de desempenho pacotinho básico. Assiduidade, frequência, prestativo com o usuário, assim, aquelas coisinhas mais simples, e pode avançar. Mas às vezes normalmente o município não tem nenhuma avaliação de desempenho. Né? E vamos lembrar, o servidor público é estável, mas ele pode ser demitido por avaliação de desempenho a qualquer tempo. Só que você precisa ter ela e ter critérios claros, né? Claros e auditáveis, né? Porque tem uma proposta tramitando de uma deputada que é o parecer da chefia. Eu falei, isso não vai funcionar no Brasil, isso não vai funcionar em lugar nenhum, porque aí você vai ter perseguição, você vai ter... Nas cidades, eu creio, a maioria, pelo menos, que seja assim mesmo, né? Que tem que ter o parecer da chefia. Mas só no estágio probatório, no estágio probatório. Mas para servidor estável é raro o município que implementou. E vamos falar, isso é de 98, isso não é algo recente, não. Inclusive para fins de demissão e fins de premiação. Agora, tem municípios que sim, quem é excelente recebe bônus e quem é precário e satisfatório é exonerado. Né? Mas aí você cria um pouco de dinamismo no serviço público, um pouco de competitividade interna. Né? Por exemplo, tem cidade que o governo do estado, agora lembrei como é que é o delta deles. Na saúde, assim, serão considerados excelentes os 20% melhores. Então não tem aquela coisa que todo mundo pode ser excelente. Não, só vai ser excelente os 20% melhores. Porque tem muito município que põe lá os critérios, só que todo mundo atinge o excelente. Sim. Esse ele parte de uma curva que assim, vão considerar excelente os 20% melhores, médio os outros 30%, e daí para baixo. Então você sempre vai ter gente tendo que correr atrás. Agora, Isso foi coisa do Dória aí, tá bem questionado, mas ele vem da iniciativa privada, então ele tinha essa visão, mas foi regulado, acho, na saúde do Estado. Entendi. Agora, a reforma administrativa, além dessa questão aí de ser estatutário, ser letista, enfim, tudo que a gente já discutiu até agora, ela também fala sobre outras questões, por exemplo, os privilégios, os benefícios que os servidores têm, porque, vou citar um exemplo aqui, né? O servidor público, ele tem licença-prêmio. Para quem não é da área, licença-prêmio é uma licença de 3 meses, remunerada, né? Que o servidor fica em casa, não precisa trabalhar, mas está recebendo o salário dele. E aí eu te pergunto,
Na iniciativa privada, qual é o trabalhador que tem 3 meses de descanso em casa recebendo seu salário? Sim. Né? Então, não sei, é justo, não é? Né? Tem também essa discussão na reforma Sim, administrativa? porque a reforma administrativa normalmente ela envolve mais de um aspecto. Ela envolve uma lei que é a estrutura administrativa em si, que é aquela lei que define as secretarias, os órgãos, né? Depois, normalmente, uma segunda lei, que são os cargos que a prefeitura tem, né? Os descritivos de cargo, pode ser a mesma lei, tem lugar que junta, mas você vai ter lá quem são os descritivos de cada um. E depois você vai ter o estatuto do servidor, né? Que aí rege sim os benefícios. Elas são correlatas, porque esses benefícios eles têm que ter vínculo com as funções dele, né? E não atrapalhar a estrutura administrativa. Então, normalmente esse pacote é feito mais ou menos ao mesmo tempo, porque uma lei vai falar com outra. No estatuto, né, como o serviço público tem, a CLT foi criada para o serviço privado e ela tem todas a critério, o serviço público entende que é necessário ter medidas mais específicas, né, para o serviço público. É lógico que começou-se a criar benefícios, né, diferentes da iniciativa privada. É difícil entrar no mérito se é justo ou não é justo, porque tem empresas que dão essas licenças também, tem empresa que... e o poder público tem uma certa limitação de pagar livremente, né? Na iniciativa privada, tipo, você pode distribuir bônus, você distribui teu lucro. Você olhou para o funcionário, ele fez um trabalho excepcional, você chama no RH, fala que quero dar um bônus e é dado. No serviço público isso é legal, né? E nem poderia ser diferente. Então, às vezes, para compensar essa situação, foi se criando benefícios dentro do estatuto, né? E aí eles têm, por exemplo, falta abonada, coisa que você não tem na iniciativa privada. Você tem questões, às vezes, mais específicas de poder tirar férias, metade do 13º no mês de aniversário. Né? Também não sei que grande benefício é esse, mas às vezes é só uma troca. Mas isso tudo pode ser alterado no estatuto, você pode fazer um desenho. Tem coisas que foram criadas lá atrás que hoje dão muito problema. Por exemplo, você falou da licença remunerada, mas dá mais problema a licença não remunerada, porque a maior parte dos lugares o servidor pode tirar 2 anos de licença não remunerada. Sim. O que acontece na prática? Ele tem um projeto pessoal, tem uma ideia na iniciativa privada, ele não sabe se vai dar certo ou não quer perder essa habilidade, tira essa licença. Aí você fala, mas ela é não remunerada, mas ele trava o cargo. Não pode, a prefeitura não pode contratar não outra pode fazer um outro pessoa para concurso. lugar dele. E você tem cidades, por exemplo, contadores, tem 2. Ele tirou licença e aí aí você acha alguém para pôr em desvio de função. Então fica travando, aí chega a dar os 2 anos, ele espera no último minuto para falar, não, realmente vou para iniciativa privada. E aí que libera a vaga, ou se não volta. Só que aí você já tem outra pessoa que ficou lá com função gratificada, com atividade gratificada, deram um jeito interno para suprir. Aí você volta a pessoa porque o cidadão decidiu voltar. Então gera muito problema algumas questões específicas, né? Mas você tem questões, por exemplo, que o serviço público pode colocar no estatuto que a iniciativa privada já está mais à frente. Então, por exemplo, banco de horas, né? Porque, por exemplo, é crônico em município máfia de hora extra, crônico. Qualquer lugar do Brasil, que eu fui, principalmente na área de motorista. Muitos municípios implantam a hora extra fixa, né? Olha, O que você é completa recebe ilegalidade. R$ 1.000 de salário, mas você tem mais 60 horas fixas. Porque virou forma de ajuste salarial, né? O tribunal tem ido em cima, o Ministério Público tem ido bastante em cima. Então, às vezes você fala, não é mais fácil você melhorar o salário dele, né? E aí tem uma questão, a gente falou de Vargas, né? Tem uma questão que vem desde lá de trás, que é crônico nos municípios, né? Quando o serviço público foi instituído lá em Vargas, não se tinha computador, né? Então se criava uma tabela prática de função, que você vai subindo para poder saber o salário das pessoas. As tais das tabelas, classe 1, classe 2, nível 1, nível 2. E é um barato, porque isso se arrasta até hoje, e hoje não faz o menor sentido. Né? E aí você acaba o seguinte, se eu mudar, aí o prefeito quando vai dar aumento, ele pega lá a função, vou ter que dar aumento para os médicos, senão meu concurso não é atrativo. Mas se eu subir essa função, eu subo do dentista, que também está no mesmo cargo, e esse eu preencho, esse não tem problema. Né? E a gente chega no município e fala, mas qual é a lógica de você manter essa tabela? Posso tirar? Eu falo, lógico, você é um ente federado, você cria a tabela por profissão. Aí você pode terminar essa história de hora extra, porque na verdade essas horas extras eram criadas para segurar talento. Tem município que você perde talento para iniciativa privada, então para conseguir segurar, cria uma hora fixa, né?
Você fala, não, mas aí se você provar que esta profissão em específico não está atraindo, não está retendo, você aumenta só essa profissão. Tem uma cidade do litoral aqui, que a gente trabalhou lá, cargo de enfermagem chegava no final da lista. Zerava. Todos os que prestaram concurso eram chamados, ninguém assumia. Ou assumia, ficava 2 meses e ia para a iniciativa privada. Por quê? Porque o salário era muito pouco atrativo e estava na região metropolitana de Santos, uma oferta de emprego alta, né? Então você fala, não, só que eu preciso mudar só de enfermeiro, o resto eu estou retendo. Consigo reter todas as outras funções. Então há essa possibilidade, legal. Há essa possibilidade de você mexer no plano, e aí foi criando muito benefício, né? E muitas vezes que a gente faz uma reforma administrativa é para pegar todo esse catado de benefícios, muitas vezes irregulares, e põe salário. Né? Vamos ajustar o salário do psicólogo, disso, daquilo. E aí tem funções assim que são cargos iguais, mas essa função foi ficando diferente no tempo. Então vamos criar um cargo novo, vamos colocar as pessoas em disponibilidade, ver quem preenche o cargo, quem não preenche. E dá para fazer esse ajuste, né? Você acha que muitas vezes a questão política seja aí um denominador para que esse tipo de reforma não seja feita nos municípios? Porque eu acredito que para se fazer uma reforma administrativa precisa também da aprovação da Câmara Municipal. Sim. Muitas vezes o prefeito não tem a base, né, tem uma Câmara totalmente contrária a ele. Você acha que a questão política acaba atrapalhando aí? Precisa ser bem trabalhado. Porque assim, você tem que balizar uma série de expectativas. Né? Quando você fala em reforma administrativa, o servidor vê com expectativa de melhoria salarial, e não dá, o dinheiro é limitado. Você tem a expectativa da administração de ter algo mais simples, mais enxuto, mais funcional. E a Câmara não quer se dispor, somente com o servidor. Então é importante no processo de reforma você ter equilíbrio, você tira algum benefício, alguma situação que está dando problema, mas cria alguma coisa compensatória na outra ponta. Normalmente é um processo de uma discussão um pouco longa na Câmara, a gente chegou a ter discussões de quase 1 ano para conseguir. E aí você vai fazendo pequenos ajustes, né? Por exemplo, a avaliação de desempenho é sempre muito delicada, porque quando você vai no magistério, então o professor aplica a prova, mas não gosta de receber prova. Uhum. Os critérios. Então, às vezes a Câmara vai fazer alguma emenda, vai suavizar, então é importante esse processo legislativo. Mas, é um projeto longo, né? Se você pegar, dá em média 400 páginas, um projeto de reforma administrativa. Então, os vereadores às vezes não têm conhecimento, eles não leem nos detalhes, ou se leem também, a compreensão não é tão simples. Então, cabe ter essa maturidade, né? E às vezes entender a necessidade, né? Então você, como especialista, indica para que os gestores públicos coloquem em prática aí a reforma no seu município. Acho que tem que reformar. Se você acha que está difícil governar, né? Se você tem uma estrutura obsoleta, e se você, a hora que lê o papel da estrutura do município e na prática está completamente distinto, é um sintoma de que você precisa de uma reforma administrativa. E tem outros sintomas. Tem um sintoma que eu gosto muito, acho que para a gente falar e pincelar, que é bem interessante. Se você tem na sua prefeitura servidor, comissionado, que é de carreira e que não tira férias, isso quer dizer que ele está segurando informação e não tira férias de medo que alguém descomissione ele. Então, esse sintoma que você tem nichos de retenção de informação e de modo de fazer. Você precisa de uma estrutura clara, né, para que isso não aconteça, porque ele tem a segurança. Esse é o primeiro sintoma. Se você tem na sua prefeitura servidores que não tiram férias há muito tempo, se eu tirar férias mas normalmente ele também não quer, né, porque ele mantém como o cargo dele é comissionado puro, não é aquela função gratificada, com critérios, como a gente desenha numa reforma, ele fica se segurando ali para poder ter uma melhoria salarial. Então, assim, a administração pública tem uma questão muito interessante. A cada dia, isso é diferente do privado, né? No privado, o chefe é sempre mais chefe, né? Quem é transitório são os subordinados. Na administração pública, os subordinados são permanentes e a cada dia o chefe é menos chefe. Ele tem prazo de validade. Muda governo, muda chefe. Esse chefe de agora tem 3 anos e meio, no máximo 7 anos e meio, quem pudesse reeleger. Então, assim, a máquina pública chega uma hora que ela recua e só espera passar, né? Então ela fala, daqui a pouco vai mudar governo, né? Agora, então se você precisa de uma estrutura administrativa organizada para que isso não aconteça, para que você possa garantir essa transitoriedade de chefia, sem perder a memória institucional, mas mantendo o comando.
né? Então, você podendo, essa questão da função gratificada, você pode escolher na base dos seus servidores aqueles que estão alinhados politicamente com você, ideologicamente, para fazer a máquina andar naquele caminho. Né? Senão, o que a gente chama captura institucional, né? A máquina se captura e o prefeito, ele começa, ou ele vira rainha da Inglaterra, ou ele começa a virar zelador municipal. Só fica resolvendo picuinha, probleminha, e as funções macro e o mandato passa muito rápido. Gostei disso. Ou vira rainha da Inglaterra ou zelador. É por aí. Por aí. É por aí mesmo. E aí o problema é quando ele vira zelador, ele acha que está sendo bem produtivo. Né? E na verdade ele não está sendo. E deixa o macro. Ele não foi eleito para resolver problema entre secretarias, ele não foi eleito para ficar resolvendo problema de coisas simples, né? Ele foi prefeito para dar direcionamento. Isso tem que ter uma máquina que faça tudo isso. Agora, Matheus, economicamente, para os municípios, a reforma administrativa é viável? Isso vai gerar uma economia dentro das prefeituras? Gera, principalmente a médio e longo prazo, né? Porque normalmente o que acontece? Você tem essas funções já ocupadas por servidor, mas orçamentariamente está impactada a previsão de poder comissionar todo mundo, então já começa por aí. Então, a partir do momento que você resolve isso, você também dá uma aliviada nos índices de comissionado. Isso tem um impacto, pelo menos financeiro, no orçamento municipal, na previsão de orçamento, não necessariamente na realização. Em segundo momento, ao você realocar melhor o seu quadro de pessoal, você diminui a demanda por novos concursos públicos. Né? Tem lugar que começa a sobrar gente mesmo. E aí te permite, lógico, se fosse uma empresa, você demitiria e tal, e reduziria custo. Mas se você permite criar uma estrutura nova, que sobre gente, você permite criar uma política pública inteira nova. Né? E às vezes coisa simples, se eu conseguir tirar 3, 4 escriturários aqui, eu posso criar, por exemplo, uma sala do empreendedor. Né? Consegui sobrar um contador aqui, tá? Então vamos criar uma sala de apoio ao terceiro setor, porque tem dificuldade em prestar conta. Sim. Então você cria, às vezes, uma política pública nova com o que sobra, e a médio prazo diminui a pressão. Né? Porque você vai, acho que qualquer gestor que está assistindo a gente, se for para o órgão perguntar se precisa de mais gente, todos respondem que precisa de mais gente. Né? E, na verdade, às vezes as funções estão mal desenhadas, e tem muito looping. Né? Você vai pegar uma estrutura, às vezes esse faz, depois vem para esse, depois aí volta para esse. Às vezes você cria uma estrutura mais clean, mais limpa, né? Então ele vai começar a demandar de menos servidores, então ele vai ter um impacto financeiro positivo, porque a partir do momento que for saindo ele não precisa repor, né? Ou daria margem sim para criar novas políticas com esses funcionários que sobram. Que bacana. E para um cidadão comum, qual o impacto que a reforma administrativa causa na vida do cidadão? Acho que ter uma administração mais organizada facilita para o cidadão, porque em muitos lugares ele não sabe nem com quem falar, com quem resolver o problema, né? É o que sempre acontece. Ele faz cidadão de ping-pong, né? Sim. Vai numa secretaria, vai no departamento, porque os órgãos não são claros, né? Tem cidade que para você abrir uma simples padaria é uma romaria. Porque você dá entrada no alvará num lugar, depois você precisa ir na vigilância sanitária para ver outras questões, aí vem o ambiental porque teu forno é a lenha, aí você... Então, assim, se essa estrutura é confusa, para dentro da máquina, imagina para o cidadão. Então, ter uma estrutura mais organizada permite com que o serviço para aquele tipo de cidadão que precisa fique mais fácil dele entender a estrutura, mais fácil dele usar os serviços públicos, né? E depois o impacto do contribuinte, de momento está melhor usando os recursos dos impostos. Né? Você acredita que a reforma administrativa que tramita hoje no Congresso saia do papel esse ano ou mais tardar ano que vem? Alguma coisa rápida, já que está há anos aí? Quando eu entrei na faculdade, já estava tramitando a reforma tributária, eu achei que eu não ia ver, eu vi. E vi, vai ter o IVA aqui, vai ter um imposto super moderno, então, assim, eu acredito que vai andar, mas, assim, é algo muito complexo, eu acho que vai passar de um ou outro mandato, né? Não, hoje você teve o Paulo Guedes com um pouco mais de empenho, como teve o Bresser, lá no Fernando Henrique, então, lógico, se você tiver um governo com mais afinco, né, o executivo querendo fazer, isso possa andar um pouco mais rápido. No atual governo, a gente vê alguma vontade, mas está no Congresso, está mais na mão do Congresso, nas comissões. Mas eu acho que é um debate que é longo mesmo, né? Eu acho que para amadurecer, tem bons projetos do próprio PT que estão parados, né? Por exemplo, era do Genuíno, a questão do concurso interno, né? E depois entrou na questão do próprio Paulo Guedes, então você tem políticas de pessoal que estão além de direita e esquerda, então acho que há uma sensação de que precisa
motivar mais o servidor e precisa garantir formas de ingresso mais moderna, uma carreira mais moderna, porque assim, nós estamos calcados tanto na legislação das empresas na CLT quanto no serviço público, tanto na CLT quanto no DASP, uma legislação criada por Vargas. Não houve uma grande ruptura nesses anos todos, né? Então, a gente está na hora de começar a fazer alguns ajustes com a Era Vargas aí, e criar sistemas mais inteligentes. E existe uma forma do cidadão comum influenciar, fiscalizar na sua cidade para que as prefeituras façam essa reforma administrativa? Eu acho que sim. Uma coisa que funciona muito é denúncia no Ministério Público, porque eles têm apurado muito forte, principalmente no estado de São Paulo, essa questão de desvio de funções gratificadas regulares, de hora extra fixa. Isso ele tem tido muita atuação firme. Nós puxamos o relatório esses dias. Dos 600 municípios, são 90 e poucos que estão com a DIN ativa. Que é a ação direta de inconstitucionalidade. Ativa contra a estrutura de cargo deles. É um número significativo. Né? Sim. 640, 90. Fora outras que já tiveram e já resolveram. Né? A maioria resolve, acaba fazendo a reforma. Mas assim, é considerado. Isso é a que teve problema, né? Porque outros lugares ainda não teve denúncia, ou o Ministério Público não quis atuar de forma espontânea. Mas acho que cabe ao cidadão, mas acho que cabe muito ao legislativo também, aos vereadores, fiscalizar essa parte, estruturar, porque envolve também o legislativo ter estrutura, embora são menores, mas também tem muita reforma administrativa em Câmara, né? Você tem que ter uma estrutura que funcione, que seja viável, definir bem quem são os assessores, porque eu falo que é sempre melhor a prefeitura se antecipar ao Ministério Público, porque a maior parte dos promotores, não tem muito amigo promotor, não, mas eles têm uma visão muito pró-concurso, só que tem que concursar, e aí gera esse medo de fazer reforma administrativa querendo concursar todo mundo. E quando a gente fala, não, eu acho que se for para concursar todo mundo, também te vira uma tecnocracia, não tem por que ter eleição. Sim. Não faz lógica. Então tem que ter cargo comissionado, tem que ter critério de preenchimento, tem que ter controle, tem que ter meta, mas você tem que ter esse núcleo político mantido. Então é melhor que a prefeitura se antecipe, organize seu núcleo político, né? Para não cair na pressão do Ministério Público. Né? Por exemplo, aqui em São Paulo, por exemplo, houve uma pressão muito forte em cima de diretor de escola ser concursado. E aí criar o cargo de diretor e concursar o cargo de diretor. Eu entendo que isso é uma loucura. Do ponto de vista operacional, você vai ter um diretor que não necessariamente está alinhado com o secretário de Educação. Se você pega o modelo do Paraná, por exemplo, é completamente diferente. Eles são eleições entre os professores, aí lista tríplice, o prefeito indica um, né? Então, às vezes, a interpretação da lei, por exemplo, quando a gente vai falar de diretor de escola, fala, olha, ele tem que ser um professor concursado da rede. Ok, isso eu até concordo. Mas é uma função gratificada. Né? Então, você gratifica, você escolhe, o mesmo diretor do Estado é assim, né? Você pode derrubar. Se ele não porque o que acontece na prática? Sei lá, você foi eleito com uma plataforma educacional específica, você vai introduzir um método mais humanista, um método mais técnico, sei lá, um sistema SESI que está bem popular. Você tem uma professora que está há 20 anos dando aula de outra forma, diretor de escola que pensa diferente, e é uma vontade política, você propôs para a população, você foi eleito com essa plataforma. Aí o diretor não implementa, como é que você fica? Então, eu acho que, por exemplo, nesse cargo você teria que, sim, tirar ele do cargo de diretor e escolher um outro professor alinhado, da base, concursado, não precisa necessariamente ser de fora. Mas aí foi por isso que eu falei, isso tem que ser pensado dentro de uma reforma administrativa, porque quando vai na pressão do Ministério Público, e aqui teve uma pressão muito forte nesses cargos, abriu vaga de diretor e está enfrentando esse problema. O cara passa no concurso, pensa completamente diferente do secretário, e aí? Como é que você implementa a política pública? E aí você foi eleito com uma proposta, né? Ele não, e o diretor não foi eleito. Ele tem que seguir a vontade das urnas. Eu percebo que não tem como ser uma receita de bolo, né? Aplicada em todos os municípios. Tem muito a personalização mesmo tem que de ser cada personalizado, cidade. tem que ser personalizado, porque você tem as características locais que tem que ser muito atendido, né? Se você pegar um município turístico, por exemplo, pequenininho, ele cria praticamente uma carreira dentro da jardinagem, porque ele mantém as praças bonitas, né? Pegar, por exemplo, Águas da Prata, esse tipo de município que é pequeno, e que as pessoas vão lá por causa do jardim. Então você tem que ter toda uma estruturação de cargo, de carreira, para essas atividades. Outros municípios têm vocação industrial. Você tem municípios, por exemplo, a gente falou de Sertãozinho. Sertãozinho é um município
que tem uma mesma linha ideológica, embora não a mesma linha de grupo político, mas ideológica, ela se mantenha, sei lá, uns 30 anos aí, num governo liberal. Então ela é extremamente descentralizada, né? E aí você tem que criar, por exemplo, uma estrutura de como gerir todos os terceirizados, né? Porque senão tem muito lugar. Aí você tem prefeitura que tem uma estrutura administrativa toda internalizada e começa a terceirizar. Aí a terceirizada fala o que quer, fica desconexo. Sim. Então você vai criar, não, essa prefeitura liberal ou descentralizada, vamos dizer assim, outras são muito terceiro setor, contrato de gestão, OS e tudo mais. Então a estrutura tem que falar com esses diferentes setores, né? Porque não dá para olhar o serviço público como fechado em si, como era nos anos 40. Hoje ele envolve santas casas, envolve iniciativa privada, né? E aí você tem que fazer o desenho de acordo com a necessidade do município. Não dá para ser um Ctrl-C, Ctrl-V. Muito bem. Matheus, infelizmente nós chegamos aqui já a 50 minutos de podcast. Falei bastante, legal, né? O assunto é bom, né? Rende. Tem muito mais aí para falar, com toda certeza. Espero que você volte outras vezes para trazer mais assuntos da administração pública aqui pra gente. Mas por hoje quero te agradecer muito a sua disponibilidade de estar aqui, né, esclarecendo todos esses assuntos, principalmente da reforma administrativa. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Estamos sempre à disposição para conversar. Que bom, obrigada. Conversei hoje, então, com Matheus Delbon, ele que é especialista em administração pública, falando um pouquinho aí da reforma administrativa, da importância disso para os municípios, para o Estado e para a União. Eu sou a Gislene Espanholo, rouca, mas vou cuidar da voz, vou cuidar do resfriado e prometo que logo, logo estou aqui bem melhor, tá bom? Muito obrigada pela sua companhia, tchau, tchau e até a próxima.